Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lana e hoje eu vou explicar para vocês a nova funcionalidade do Pipefy, que é o Portal. O Portal ele é extremamente útil, principalmente se você possui diferentes processos com diferentes solicitações e às vezes tanto seus clientes internos quanto externos têm dificuldade de encontrar qual é o principal canal então para fazer essa solicitação ou criar essa nova tarefa, essa nova demanda. Então, o Portal ele fica localizado na nossa barra lateral esquerda, ele é este ícone aqui. Então, quando você entrar na página do portal, você vai ver essa carinha. Se você rolar um pouquinho para baixo, então nós temos aqui diferentes centrais de ajuda, no qual você pode procurar auxílio, mais informações sobre o portal. Mais abaixo também temos então exemplos de portais para você se inspirar, então você pode acessar e ver diferentes portais já prontos, como por exemplo um portal de RH. Que então tem essa carinha pronto. E se rolar um pouco mais abaixo, então aqui você tem os pipes da sua empresa. E caso você já tenha então portais criados, eles já vão ter essa carinha, mas para criar um novo portal, você só precisa então vir aqui e criar um novo portal. No caso, a gente vai fazer o portal de uma solicitação de um time financeiro e como vocês podem ver, o portal tem uma interface muito similar à do formulário público. Então você pode adicionar a logo da sua empresa. Então vamos editar para que fique do tamanho de acordo com a nossa necessidade. Podemos então também colocar o nome do portal. Eu quero que seja solicitações time financeiro. Ok. Também podemos então adicionar uma descrição. Eu já tenho aqui no caso um textinho. Então, como vocês podem ver, toda a informação que é adicionada aqui no canto esquerdo, ela é refletida no portal, que é o que então os usuários vão visualizar. Aqui temos então também o nosso background, então eu tenho a opção de cores, mas vamos supor, nenhuma dessas cores reflete realmente a cor da minha empresa. Eu posso vir aqui e então digitar o código da cor. Mas nesse caso eu quero então encontrar uma foto que reflita melhor o meu negócio. Então eu vou escolher esta aqui, imaginando ser o caso de um hotel. Aqui então nós temos o nosso cabeçalho, que vai ser então também pode ser o título do nosso portal ou editar da maneira que melhor convém à sua empresa. Aqui eu vou colocar então financeiro. Eu quero adicionar então uma informação abaixo que pode ser um direcionamento de como preencher ou dicas do que fazer em cada portal. Então eu venho aqui em adicionar conteúdo. Nós temos os formulários, que então são os diferentes pipes. Temos o cabeçalho 1, que ele é preferencialmente indicado para título. O cabeçalho 2 para subtítulo. Nós temos então também o parágrafo e o separador, que é mais para organizar esses diferentes pipes, diferentes processos. Aqui eu quero então colocar um parágrafo e vou jogar ali para cima. Aqui então eu tenho um texto de ajuda sobre como preencher então o nosso portal. Para editar o texto, no caso você só precisa então selecionar o texto que você quer editar e colocar em negrito. Então eu quero o financeiro e quero o operacional. E eu também quero ao final linkar com a página da minha empresa. Então eu venho aqui, clico na opção de linkar, copio e colo o link do meu site. Dou um Ctrl C, Ctrl V e aperto Enter. Vocês podem ver então que mudou a cor, então já está linkado com essa opção do clique aqui. E eu quero então adicionar também um separador para ficar mais organizado. Agora abaixo eu quero que esse então grupo de formulários seja chamado de solicitações financeiras. Eu quero que seja em negrito. E aqui então eu vou escolher quais são os pipes, quais são então esses processos em que eu quero que esteja tudo agrupado em um mesmo lugar para tornar a vida então dos meus solicitantes, demandantes mais fácil. Aqui então eu clico, eu posso então selecionar dentre essas opções qual é o pipe que eu quero ou eu posso diretamente digitar. Então, contas a receber. Eu posso alterar o título da solicitação, não precisa ser necessariamente o título do pipe. E também posso adicionar então uma descrição. Então, solicitações
informações ao time financeiro de contas a receber. Também quero então aqui o meu de contas a pagar. Ok. Agora eu quero criar mais uma coluna, mais um agrupamento das minhas solicitações. Eu quero então adicionar um separador e quero adicionar mais um formulário, que eu quero que seja de solicitações de viagem. Vou deixar em negrito. Então, como vocês podem ver aqui, eu então criei mais uma seção de solicitações de viagens, tanto internacional quanto nacional, e agora fica muito mais fácil então para os nossos solicitantes encontrar qual é o local para então fazer essa nova solicitação, ao invés de procurar diferentes links que possam estar dispersos, além de também ter certos guias de como então preencher essa informação. Sempre é importante então lembrar ao final de salvar e fechar. Então, o nosso pipe está pronto, é o solicitações time financeiro. Se você vier em compartilhar, você então tem essa URL, mas vamos supor, essa URL ela não representa o meu negócio ou gostaria que ela fosse mais customizável. Você pode vir aqui em customizar URL e colocar então time financeiro, salvar. Então, deu o checkzinho. Agora você também pode compartilhar e escolher o nível de privacidade. Então você quer que seja somente para pessoas com acesso a esse link ou que seja público para qualquer pessoa, de modo que qualquer um possa encontrar e acessar esse portal. Aí fica a critério então da necessidade da sua empresa. Então se a gente clicar no nosso portal, a gente vai poder ver então essa nova carinha de como ficou então o portal. A URL aqui temos então time financeiro. Então agora realmente está muito mais fácil do que procurar em diferentes locais e diferentes links onde preencher essas solicitações. Então se clicarmos aqui, podemos ver então que abre o formulário a ser preenchido, de contas a receber, contas a pagar. Então, esses solicitantes demandantes só precisam imputar essa informação e vai estar muito mais fácil. Caso haja necessidade de alguma alteração dentro do seu processo, então eu preciso adicionar novos pipes ou eu preciso retirar algum, você pode vir aqui, clicar nesses 3 pontinhos, editar portal. Quando você clica então nesse editar portal, você vai ver que então abre aquela mesma interface de edição, que novamente, se você precisar editar o texto, você só seleciona o que você precisa editar e reorganiza ou coloca novamente em negrito. Então realmente é muito fácil e muito simples. Novamente destacando, só é importante lembrar então de salvar e fechar ao final. Agora vamos supor que você não tenha mais necessidade então de manter esse processo. O que você pode fazer então é vir aqui nesses 3 pontinhos novamente e remover esse portal. Você então só precisa editar confirmar e selecionar essa opção. É importante destacar que se você deletar o seu portal, isso não necessariamente se reflete no pipe. Então você vai estar simplesmente deletando esse agrupamento. O seu pipe, o seu formulário público, eles vão continuar completamente intactos. Então quanto a isso não precisa se preocupar. Então fica muito mais fácil desse modo. E por último, gostaria então de destacar a diferença então do portal e do formulário público. O portal, ele é então um agrupamento de formulários, então você consegue ver os diferentes pipes e os diferentes formulários, né, em um mesmo local. E o formulário público, ele tem essa carinha, que acredito que a maioria de vocês estão familiarizados. Então, ao invés de você ter que ir link por link, então, para fazer esse input de informação, agora está tudo muito mais fácil em um mesmo local, de forma a ganhar-se muito mais tempo, agilidade e organização. Espero que vocês tenham gostado e caso fique alguma dúvida, não hesitem então em dar uma olhadinha nos nossos artigos ou contatar a nossa equipe de suporte. Muito obrigada!